Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A gente abre esta edição falando sobre a situação na Venezuela. Os Estados Unidos reconheceram Edmundo González como presidente eleito do país, assim como a Argentina, Uruguai e o Peru. A reeleição de Nicolás Maduro nas eleições gerais levantaram suspeita de fraude de vários países após o resultado. As eleições do domingo na Venezuela desencadearam vários protestos dentro e fora do país. O Conselho Nacional Eleitoral deu a vitória a Nicolás Maduro, que concorria à reeleição. Por conta dos protestos, o ditador afirmou que mostraria as atas que comprovam a sua vitória, mas não entregou. O Conselho Nacional Eleitoral disse que o sistema eleitoral do país ainda não divulgou o resultado segmentado das mesas eleitorais da Venezuela por um suposto ataque. Em meio à pressão do povo venezuelano e vários questionamentos da oposição, os estados deu um prazo de 72 horas para que o Conselho Nacional Eleitoral e o ditador apresentassem a ata. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a oposição foi a clara vencedora nas recentes eleições presidenciais da Venezuela, e não o líder autoritário. E afirmou que as evidências são esmagadoras de que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, venceu a corrida de domingo. Ele criticou o Conselho Eleitoral da Venezuela por conduzir uma eleição profundamente falha, que claramente não refletiu a vontade dos eleitores. O Conselho Eleitoral de Maduro se recusa a divulgar as folhas de contagem de votos públicos. Os oponentes dizem que coletaram 80% das folhas, que mostram González ganhando 2/3 dos votos. O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciou depois das declarações de Antony Blinken, dizendo que os Estados Unidos tentam interferir nos assuntos internos e pediu que os estadunidenses tirem o nariz do país. Os presidentes da Argentina, Uruguai e Peru também reconheceram Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, em meio à onda de críticas internacionais por suposta falta de transparência por parte das autoridades eleitorais. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela é visto pelos opositores como um braço do governo. O presidente do México, Andrés Manuel López, classificou o governo dos Estados Unidos como imprudente ao reconhecer o candidato opositor de direita, Edmundo González, como presidente eleito da Venezuela. Brasil, Colômbia e México divulgaram um comunicado conjunto em que reforçam o pedido de divulgação de dados por mesa de votação nas eleições venezuelanas do último domingo. Os três governos de esquerda apontam que as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser por via institucional e que o resultado do pleito deve passar por verificação imparcial. O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou prender manifestantes que são contra o governo. Já foram presas nos protestos que explodiram no país após sua controversa reeleição 1.200 pessoas. O ditador disse que estas prisões de segurança máxima estão sendo preparadas para receber opositores. E o Ministério da Saúde confirmou o aumento de casos de febre oropouche no país. A doença já atingiu cerca de 21 estados. Vamos ver. O Brasil registrou mais de 7.000 casos de oropouche. A informação foi divulgada hoje em nota pelo Ministério da Saúde. O Amazonas, com 3.224, Rondônia, com 1.709 e a Bahia, com 831 notificações, respondem pela maior parte dos casos. Os estados que contabilizaram menos ocorrências foram Tocantins, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Até o dia 25 de julho, não haviam registros de mortes pela doença, mas o Ministério da Saúde confirmou 2 óbitos na Bahia. As vítimas foram 2 mulheres que não tinham comorbidades e apresentaram sintomas semelhantes à dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, as pacientes tiveram febre, dor de cabeça, dores musculares e no fundo dos olhos, que evoluíram para sintomas graves, como dor abdominal intensa, sangramento e hipotensão. Um outro óbito em Santa Catarina está sendo apurado. Há também 9 casos de transmissão vertical, que é de mãe para filho. As investigações também seguem em Pernambuco com 5 casos, um registro na Bahia e 3 no Acre. 2 deles evoluíram para óbito fetal, causando aborto espontâneo, e 3 deles mostraram anomalias, como a microcefalia. Uma pesquisa está sendo realizada pelas secretárias estaduais e especialistas para entender se existe uma relação entre o oropouche e os abortos. A febre oropouche é considerada uma arbovirose, assim como a dengue, a zika e a chikungunya.
mas o transmissor é o mosquito pólvora. As autoridades sanitárias alertam a população para manter as casas limpas, evitar o acúmulo de lixo orgânico doméstico, usar roupas compridas e sapatos fechados em lugares com insetos e também aconselham o uso de repelente, além de um acompanhamento redobrado na gestação de mulheres que estejam com suspeita da doença. Fica então o alerta e as recomendações. E olha, o comércio via internet passou a ser um mundo paralelo no Brasil. O número de empresas com vendas online cresceu quase 80% entre 2019 e 2022. E a população ocupada passou de 10 milhões, superando o patamar pré-pandemia. Entre os produtos do mercado varejista que mais utilizam a internet para vender, estão produtos de informática, comunicação e artigos de uso doméstico, com mais de 20% do total. Em segundo lugar, o de material de construção, com mais de 16%, e em terceiro lugar, o de tecidos, vestuário, calçados e armarinho, com 15%. Com o mercado aquecido, os empreendedores aproveitam todos os canais para fazer as vendas, seja através de sites, mídias sociais e até mesmo aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. De acordo com os dados da Pesquisa Anual de Comércio, em 2019, apenas 4,7% das empresas realizavam algum tipo de comercialização via internet. Já em 2022, o número subiu para 8%. Esse salto já era esperado devido à pandemia. Porém, o novo hábito de comprar online diminuiu um pouco mais, por causa da reabertura total do comércio e da compra presencial. Também houve um aumento na receita bruta nesse período de 5,3% para 8,4%. Além disso, a pesquisa também mostrou que o número de pessoas ocupadas subiu quase 3%, com mais de 150 postos de trabalho. Sendo hipermercados e supermercados, produtos farmacêuticos, cosméticos e artigos médicos os postos que mais empregaram. Em 2022, foi registrada uma recuperação plena da empregabilidade depois das perdas durante a pandemia, mas ainda não superior ao patamar de 2013 e 2014, quando foram registrados os maiores números da série histórica. E pela primeira vez desde fevereiro, o endividamento da população diminuiu. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 78,5% dos brasileiros terminaram o mês de julho com dívidas a menos para pagar. Mas a situação pode mudar com a chegada do Dia dos Pais. Roupas, perfumes e eletrodomésticos estão entre muitas opções de presentes para celebrar o Dia dos Pais, que representa o quarto dia comemorativo mais importante para o comércio do país. Este ano, o setor do comércio espera aumentar as vendas em relação ao ano passado. Segundo dados divulgados na projeção da Confederação Nacional do Comércio, é esperado que ao todo quase 8 bilhões de reais sejam movimentados na data. Se confirmado, o número representaria um crescimento de mais de 4,5% em relação a 2023. O setor de vestuário deve ser o maior responsável por este valor, com um faturamento esperado de 3 bilhões de reais com a data. Fechando os três mais comercializados, produtos de perfumaria e os eletrodomésticos esperam um faturamento de mais de 1 bilhão de reais cada. Outro ponto observado na projeção é que a região Sudeste deve apresentar uma porcentagem de vendas maior do que as demais, com quase metade do valor esperado. São Paulo é o estado que mais deve se beneficiar com a data, movimentando mais de 2,3 bilhões de reais. A data promete também aumentar o número de contratações de trabalhadores temporários neste ano, com quase 10.500 vagas abertas no varejo, apenas para atender a demanda sazonal. E algumas árvores da Mata Atlântica estão se movendo. Elas se reproduzem em lugares mais altos para escapar do clima abafado. É uma consequência do aquecimento global, que, por outro lado, ameaça a sobrevivência daquelas que precisam de lugares mais frios que estão sumindo do bioma.
Após analisar cerca de 630 espécies de árvores de mais de 95 locais diferentes da Mata Atlântica, pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, notaram um comportamento diferente em algumas dessas espécies em relação ao calor. O estudo revelou que nos últimos 50 anos, a região registrou um aumento de 0,25 graus por década e, como consequência, 1/4 das espécies em observação demonstraram a tendência de procurar lugares em altitudes mais elevadas, o que pesquisadores acreditam ser uma tendência de escapar das temperaturas mais altas. De acordo com o autor principal da pesquisa, Rodrigo Bergamin, nas florestas montanhosas, a maioria das árvores apresentaram esse padrão de relocação, o que gera uma preocupação, pois pode significar que espécies que dependem de temperaturas mais baixas estejam em risco de extinção à medida que o mundo continua a aquecer. Uma das autoras do estudo explicou que a pesquisa mostrou apenas o que está acontecendo no sul da Mata Atlântica, o que outras regiões podem acabar revelando novas tendências. Entretanto, de acordo com os pesquisadores, essa é a primeira evidência documentada de mudanças significativas da Mata Atlântica brasileira em consequência da crise climática. Segundo eles, o próximo passo agora será expandir a análise para outras regiões da floresta, a fim de criar um panorama geral sobre como esses locais estão respondendo às mudanças climáticas globais. E veja a seguir: programa celular seguro será ampliado e terá função para recuperar aparelho roubado. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com as principais notícias do dia. Vamos juntos. O programa Celular Seguro vai ser ampliado. Agora vai ficar mais fácil localizar os aparelhos furtados. Aliás, quem comprar um telefone no mercado ilegal também será identificado. Uma portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, criou uma nova fase para o programa Celular Seguro, voltada à recuperação de aparelhos furtados e roubados. A ideia de criar o protocolo surgiu primeiramente no governo do Piauí e agora será ampliada em nível nacional. A ideia é que, ao inserir um chip em um celular furtado ou roubado, o comprador receba uma notificação informando sobre a condição irregular do aparelho e se responsabilizando pela compra irregular. A nova etapa conta com a criação de um grupo de trabalho que terá 90 dias para elaborar um protocolo nacional de recuperação de celulares, completando o programa que já proporciona o bloqueio de aplicativos financeiros, além do chip do aparelho celular. O celular seguro permite que o usuário cadastre seu número na ferramenta por meio de um site ou aplicativo disponível para o sistema Android e iOS. Em caso de furto ou roubo ou perda, a própria vítima pode acessar a conta no programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. No momento do cadastro, também é possível indicar pessoas de confiança que poderão disparar alertas em caso de impossibilidade da realização da ação pelo titular da conta. Até o dia 1º de agosto, mais de 2 milhões de pessoas já haviam se cadastrado no sistema, lançado em 19 de dezembro do ano passado, e 68 mil alertas de bloqueio já foram disparados. E esse mês acontece a campanha Agosto Branco, que marca a luta contra o tabagismo no país. E esse ano mira principalmente o uso do cigarro eletrônico e do narguilé. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão e a doença é responsável por cerca de 28 mil óbitos por ano. A campanha Agosto Branco acontece para tentar conscientizar as pessoas. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo do tabaco e seus derivados. Por conta disso,
É importante alertar sobre esse tema, porque a prevenção é a principal ação para diminuir o número de pacientes com o problema. Em todo o mundo, esse tipo de câncer era o primeiro entre os homens e o terceiro entre as mulheres. E no Brasil, era o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres. A doença foi responsável por mais de 28.600 mortes no Brasil. E no fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas de câncer de traqueia, brônquio e pulmão são de 32.560 novos casos por ano. Atualmente, os jovens são as principais vítimas do cigarro eletrônico, que apesar de ter sido proibido pela Anvisa, continua sendo muito usado. O produto também está associado a doenças pulmonares letais, como o câncer. 20% do câncer de pulmão pode ser resolvido com cirurgia, mas como a doença muitas vezes não apresenta sintomas e pode matar mais as pessoas. Muitos casos são diagnosticados já em estágio avançado. Por isso é importante sempre se consultar com médicos e realizar exames preventivos, mesmo sem apresentar sintomas. A campanha Agosto Branco é essencial para fazer a conscientização sobre o câncer de pulmão, os principais sinais e principalmente sobre como preveni-lo, já que é uma doença extremamente prevenível. E o governo federal decretou o aumento do imposto sobre cigarros, inclusive é uma medida de combate ao tabagismo. Com o reajuste, a Receita Federal espera arrecadar 300 milhões de reais a mais neste ano. O preço mínimo de um maço com 20 cigarros será de R$ 6,50. O governo informou que o aumento de arrecadação da tributação sobre cigarros será utilizada como medida compensatória à renúncia de receita por conta da lei que estende ao farelo e ao óleo de milho, o mesmo tratamento tributário concedido à soja relativamente à incidência do PIS e à COFINS. O preço dos cigarros é definido pelas empresas do setor, ou seja, cabe a elas decidir se o aumento de tributo será repassado ou não aos consumidores. Geralmente, a alta de impostos é transmitida aos preços. A partir de setembro, o preço mínimo do maço de cigarro será de R$ 5,00 para R$ 6,50. Além disso, a partir de novembro, o imposto sobre produtos industrializados aumentará de R$ 1,50 para R$ 2,25. O reajuste foi oficializado por meio de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. A ideia de aumentar os impostos sobre cigarros para compensar a desoneração da folha de pagamento já era discutida pelo governo, mas ainda não havia sido concretizada. A medida, que poderia gerar cerca de 723 milhões de reais em arrecadação anual, segundo estimativas do Tesouro Nacional, não foi suficiente para cobrir os custos da desoneração, estimados em cerca de 25 bilhões de reais. E agora a gente muda de assunto. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de queijo? Olha só essa notícia. Uma produtora no extremo sul da Bahia ganhou o prêmio Ouro Brasil pela qualidade dos seus produtos. O prêmio Queijo do Monte visa incentivar os produtores do laticínio a produzir de forma artesanal e natural. Olha só. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a produção de queijos do Brasil tem crescido de maneira consistente. Nos últimos anos, em 2020, a produção total foi de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas. A produção de queijos artesanais também tem ganhado destaque, com aumento no número de produtores e na diversidade de queijos ofertados. No extremo sul da Bahia, na cidade de Itamaraju, conheça a história de um casal de produtores que há um ano vem buscando fazer a diferença no mercado e que recentemente conquistou 5 medalhas no 7º Prêmio Queijo Brasil. Eu acho que o nosso diferencial vai desde o leite, né, que é produção própria, então a gente sabe a qualidade do leite, esse aí já é um passo inicial muito importante, e o fato da gente estar dentro da queijaria, né? Então, produzir com as próprias mãos, um queijo ser artesanal, sem adição de conservante, e trazer essa culinária familiar, né, para a mesa das pessoas. Eu acho que é nisso que tem o diferencial do nosso produto.
O desejo de Fernanda de empreender como produtora rural era intenso. Antes, gerente da fazenda de seu pai, buscava pelo aumento da renda. A inspiração para investir nos queijos veio durante um momento de oração. O suporte da família foi fundamental, oferecendo o incentivo necessário para o crescimento do negócio. Em pouco tempo, o sucesso entre os clientes foi notável. Quando a gente iniciou, né, a gente não esperava o boom que teve muita repercussão e a gente nem estava preparado para produzir para essa galera aí. E a gente teve um feedback muito bom do consumidor. 5 dos produtos elaborados se destacaram entre os melhores do país. Os produtos enviados incluíram o queijo coalho do Monte e a manteiga do Monte, que ganharam ouro. O queijo do Monte e o queijo Manhinha receberam prata. E o Flor do Monte garantiu o bronze. Os prêmios foram uma surpresa, destaca Fernanda. Do nosso queijo coalho, da nossa manteiga, né, que foi o ouro, eu confesso que eu estava na expectativa de ganhar pelo menos um bronze, porque eu sei que o nosso produto realmente tem um diferencial. Mas os outros, assim, todos medalharem, foi realmente uma surpresa, eu não estava esperando por isso. Glória a Deus, né, que a gente alcançou. Isso aí, para mim, é uma comprovação, uma validação de que a gente está no caminho certo. E a gente está muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Além do apoio familiar, Fernanda e João Henrique receberam o suporte do município e do consórcio Construir, que auxiliaram na legalização do processo. A gente teve muito incentivo da Secretaria de Agricultura de Itamaraju, a gente fez muitos amigos lá, e também do consórcio Construir, que nos deu oportunidade, né, incentivo para legalizar e acreditou também na gente desde o início. Então, toda essa galera aí, a gente pôde contar com eles para a gente crescer desde o início do queijo do Monte. A produção é realizada na Fazenda Flor do Monte, localizada em frente à Pedra do Monte Pescoço, um cenário encantador e familiar. O sabor único do queijo reflete a autenticidade e o cuidado dos produtores locais. O Prêmio Queijo Brasil reconhece não apenas a excelência desses produtos artesanais, mas também valoriza a dedicação e a tradição dos pequenos produtores. Parabéns aos produtores da região pelo talento e compromisso em manter viva a rica cultura gastronômica do país. Ao promover e celebrar queijos como o queijo do Monte, o prêmio incentiva a qualidade, fortalece o mercado regional e preserva nosso patrimônio culinário. Que bacana, né? E olha, agora mudando de assunto, você já se perguntou quanto um medalhista olímpico recebe pela conquista? Vamos responder essa pergunta agora, mas antes eu deixo avisado que a bonificação pela medalha é escolha do próprio país, seja o valor pago ao atleta ou até mesmo se será uma bonificação ou não. Vamos entender melhor na reportagem. Com um prêmio de R$350 mil para o medalhista individual de ouro, o Brasil entra na lista dos países que chegam a bonificar seus atletas pelas medalhas, porém, ainda longe de ser o que mais desembolsa para isso. No topo da lista, Hong Kong é o país que melhor bonifica seus atletas mediante a medalha, com um pagamento de $768 mil ao vencedor da medalha de ouro, mais de R$4 milhões convertidos. Os Estados Unidos, por outro lado, pagam apenas $37 mil aos medalhistas de ouro, cerca de R$212 mil, sendo um valor considerado baixo, apesar de ser um dos países que mais conquistam o ouro nas Olimpíadas. Em um recente levantamento, indicou que apenas 33 dos 206 países irão premiar seus medalhistas com dinheiro. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.